Queria agradecer o convite, prazer estar aqui. E quando me foi proposto essa fala, a fala parece óbvia para mim, quer dizer, o Ferenczi ligado à política é alguma coisa quase que um pleonasmo, né? Mas por onde pegar, né? Por onde, que trilha seguir? Essa era a minha questão. E eu vou seguir me calcando, sobretudo, em cima do primeiro texto dele. Mas antes eu queria dar um panorama geral, porque eu acho que é importante, né? Do que eu acho que permitiu a Ferenczi apostar num pensamento menos preso a determinados modos de pensamento, europeu, sobretudo. Né? E eu acho que isso se deve a uma história pessoal, quer dizer, ele é filho de um judeu polonês que vai para a Hungria, para o interior da Hungria, né? E se torna um militante da causa húngara, né? Se torna um militante do movimento húngaro de nação, de alguma maneira. É uma forma de integração, sem dúvida alguma, mas eu acho que era mais do que isso, era uma posição política efetiva. Ele tem uma livraria, tem uma gráfica no fundo dessa livraria e um café, né? E uma agência de concertos que eram promovidos dentro dessa livraria. É nesse ambiente que Ferenczi cresce, né? Esse é o caldo que ele vai beber desde muito pequeno. E um caldo muito aberto, quer dizer, onde ele sempre teve um olhar extremamente livre, eu diria, quer dizer, não é questão de aberto, é livre, quer dizer, ele estava menos preso a determinados movimentos que foram muito importantes na Europa nessa época. E claro que ele tinha acesso a tudo isso, mas ele tinha uma possibilidade, uma liberdade de pensar que eu acho que permitiram muitas coisas.
E esse ambiente intelectual se mantém durante muito tempo. Ferenczi fazia parte de um grupo de intelectuais que se reúne num café em Budapeste, onde você tinha desde músicos como Bartók até os escritores da época, e ele era o psicanalista, né? E o único quase. Nesse grupo, que era de uns 6 ou 7 pessoas, existe um livro, que aí é falta minha, eu esqueci de pegar e eu não sei decor, mas que é uma história muito engraçada, se alguém quiser ler, eu depois mando. Ele só tem francês e inglês, que é um romance escrito por um físico húngaro que mora na Inglaterra, que resolve fazer um romance sobre esse grupo de intelectuais e os encontros nesse café. E, enfim, eu acho que isso dá uma dimensão da possibilidade de troca que Ferenczi vai encontrar, sobretudo com a literatura. O primeiro texto, da ejaculação precoce, que é um texto de entrada do Ferenczi na psicanálise, um texto de 1908, ele é um texto quase panfletário, né? Ele termina de uma maneira panfletária, né? Ele tem um pé de página que vai dizer as mulheres, em vez de buscarem o direito ao voto, deveriam se preocupar e batalhar por um direito à sexualidade. Quer dizer, é um panfleto feminista. Mas é muito mais do que isso, né? Ele pode ser lido puramente como um panfleto, mas ele é muito mais do que isso. No sentido que ele aponta para um modelo de construção subjetiva que depois vai ser recuperado por Freud em Luto e Melancolia. Mas que é um modelo onde ele vai dizer do quanto a mulher é colonizada por um pensamento masculino, né? O quanto esse homem, esse pensamento se torna um posseiro do eu, né? Dessas mulheres. E tem um trecho nesse artigo que ele diz: submetendo-se às concepções do homem tanto para o mundo ético quanto para os outros aspectos, a mulher assimilou tão bem essas ideias que toda ideia contrária, aplicada a ela própria, lhe parece impensável. Aí ele traz, de alguma maneira, ele inaugura uma possibilidade de se pensar o modelo melancólico, né? Essa ideia que Freud vai trazer em 17. É importante, talvez, a gente assinalar que a Hungria dessa época é uma Hungria que pertence ao Império Austro-Húngaro, onde a Áustria tem todos os poderes, inclusive de implantação da língua. Nas escolas se é obrigado a falar alemão, é obrigado a ter as aulas em alemão e obrigado a escrever em alemão. As obras de Ferenczi foram todas escritas em alemão. E foram traduzidas para o húngaro, que eu saiba, a partir dos anos 90. Portanto, até 90, na Hungria, o acesso que se tinha às obras de Ferenczi eram em alemão.
Isso é o princípio básico da colonização. A primeira coisa que o colonizador faz é tirar a língua nativa, né? Essa é a maneira de você entranhar no pensamento, na subjetividade do outro. É arrancando dele a própria língua materna. Então, esse pensamento colonial que hoje a gente está estudando, que hoje a gente está com uma bibliografia tão grande, é como se Ferenczi tivesse descoberto ali a pólvora, né? Há alguma coisa fundamental para você exercer poder sobre o outro, que é entranhar o pensamento colonial. No caso, o pensamento masculino sobre as mulheres. Se a gente pegar o Aimé Césaire, ele vai dizer a colonização desumaniza o homem mais civilizado. E para ser justificada, a conquista colonial está fundada no desprezo, tende a modificar a pessoa que o empreende ao tratar o outro como animal, ele se transforma, ele próprio, num animal. Então, você tem aí um modelo onde o colonizador consegue modificar completamente, a entranhar, né, uma ideologia na subjetividade daquele que é dominado, mas o dominador também vai se tornar alguém monstruoso, ele mesmo, né? Então, tem duas pontas essa história. O que isso causa no colonizador e o que causa no colonizado. E ele vai continuar dizendo, estou falando de milhões de homens que foram inteligentemente inculcados pelo medo, o complexo de inferioridade, o tremor, o ajoelhar-se, o desespero e o servilismo. A colonialidade trabalha silenciosamente, como o inconsciente. Isso é o Tamir Ayush, lendo o Césaire e lendo o Fanon, enfim, onde ele vai dizer que a noção de colonialidade do poder é uma matriz baseada em 4 pilares. A exploração da força de trabalho, a dominação étnico-racial, patriarcado e o controle das formas de subjetividade. Eu acho que, de alguma maneira, essa vai ser ponto de partida de Ferenczi, né? Esse pressuposto. Isso vai gerar, eu acho que vai aparecer aqui e ali, e vai gerar toda a construção teórica que ele vai fazer, que eu vou retomar um pouco para dizer o que eu acho que isso teve influência na obra. Durante algum tempo, eu comecei muito a me interessar, primeiro, em função desse texto e de algumas experiências clínicas, com a questão do machismo, da misoginia, por que essas mulheres se submetiam ainda no século XXI a um pensamento, às vezes, tão terrível, né? que geram tanto sofrimento. Enfim, eu escrevi algumas coisas, falei algumas coisas sobre isso, me perguntando se era uma questão masoquista, se não era. E durante muito tempo, eu fiquei me perguntando se, bestamente, isso foi um pensamento burro, se o machismo era alguma coisa que precede o pensamento colonial. E hoje eu estou convencida de que é o contrário.
né, de que o machismo é uma decorrência do pensamento colonial. É um dos sintomas do pensamento colonial, né? Por quê? Porque ele é uma das formas de exercício de poder. E quem inventou, né, o modelo ideológico do colonialismo é: eu tenho poder e você é o meu serviçal. Você está aqui para me servir, você está aqui para me, enfim, para eu fazer o que eu quiser. Isso em nome de um poder. Isso em nome de um exercício de poder que a gente pode atrelar à questão econômica, que a gente pode atrelar a milhões de outras coisas, mas que, do ponto de vista que nos interessa, né, na psicanálise, é atrelar ao outro um poder sobre a subjetividade de alguém. Um exercício de poder sobre a subjetividade de alguém. Essa dica, né, do Ferenczi de que essa mulher do início do século, que é colonizada pelo pensamento masculino e que se apropria disso de tal maneira que esse pensamento passa a ser o pensamento dela, ou seja, ela não quer, ela entra com tudo, né? Se ela tiver prazer sexual, ela é uma puta, né? Esse é o discurso do poder. E ela não é uma puta de jeito nenhum. Então, ela não tem, não só uma questão de direito, ela vai dizer, não me interessa, né? O Ferenczi vai dizer isso, não, essas mulheres vão dizer, não, isso não me interessa, eu tenho uma vida sexual porque é importante para o meu marido, mas eu passaria sem isso, sem nenhum problema, né? Esse é o modelo de colonização, né? Quer dizer, esse é o modelo em que você fica refém do pensamento do outro, porque você torna esse pensamento como sendo o seu próprio pensamento, como sendo uma produção sua. Você não se apropriou de alguma coisa, você é aquilo, você pensa daquele jeito. O Krenak vai dizer a mesma coisa, né? O Krenak vai dizer que é o pensamento colonial que antecede tudo, né? E que antecede qualquer pensamento machista, e que esse exercício de poder que é extremamente atraente. O que a gente vai ter nesse exercício de poder? Um modelo já desde o início do século XX, que a gente poderia dizer que o machismo ou a ideia de masculinidade é uma ideia que o Ferenczi vai chamar de egoísta, né? Mas que é uma ideia narcísica. Né? Eu sou o poder, eu sou o máximo, e o resto está aqui para me atender. Mais ou menos é isso. Então, se a gente vai se dar conta da questão do modelo narcísico, né, que o mundo ocidental vai abraçar completamente no movimento liberal, e que vai começar a aparecer uma certa produção, né, com Christopher Lasch, com Guy Debord, é alguma coisa que está muito lá para trás. Isso começou muito, isso tem um caminho, né? E esse caminho o Ferenczi pega, eu acho, magistralmente. E, a partir daí, ele passa a ter
uma postura política muito engraçada, que é a exaltação da mulher. Né? Em contraponto a isso, ele vai dizer o quanto essas mulheres são fantásticas, o quanto essas mulheres são mais flexíveis, mais são capazes de se adaptar à realidade muito mais facilmente que o homem. Ele chega a dizer que são mais inteligentes com a vida, né? E ao mesmo tempo, ele usa expressões muito engraçadas, né? Quer dizer, só uma mulher aguenta cuidar de uma criança e ser meio que escrava desses filhos durante tanto tempo, como se fosse de uma generosidade, de um abrir mão de ser, que ele fica muito encantado. Evidentemente que há nisso um modo de pensar que quer ser avesso ao pensamento machista. Essa é a grande batalha do Ferenczi, e aí ele puxa a corda, quase que como Derrida puxou para determinados conceitos, né? Então, ele puxa a corda completamente. Então, essas mulheres passam a ser uma coisa fantástica, né? Essa mulher é capaz de aguentar. Ele vai chamar as crianças de parasita. São capazes de aguentar esses parasitas. É uma coisa muito curiosa. Esse pensamento vai voltar em Freud, esse modelo, para montar a subjetividade melancólica, né? Como é que a ordenação melancólica se dá? Se dá por um objeto externo que vira posseiro do eu. Né? Esse objeto passa a ser o colonizador do eu, a ponto de o eu desaparecer. Ou seja, é um domínio de tal ordem que exige a morte do próprio eu. Né? Exige o apagamento completo. Qualquer vestígio que pudesse existir desse eu. Esse é o modelo que está lá, em 1908, de alguma maneira. E aí vão aparecer algumas grandes diferenças, né? Quer dizer, em 17, que é no meio da guerra, né? Freud e Ferenczi estão se encontrando com uma certa... Se encontram uma vez, mas trocam muitas cartas, né? Durante a guerra, encantados com o pensamento de Lamarck. E montando Thalassa, de alguma maneira. Né? O modelo de Lamarck é um modelo machista, completamente. Né? É um modelo onde o macho é tão forte que penetra o outro, que vai se tornar uma fêmea porque está subjugado porque perdeu a guerra. Né? Então, essa guerra de cloacas que vai gerar um órgão genital masculino e um órgão genital feminino, o órgão genital feminino é aquele que perdeu a guerra. Né? É aquele que foi penetrado. Essa é a visão mais boba do Lamarck. Né? Mas, enfim. Eu sempre me perguntei por que a psicanálise vai para Lamarck e abre mão, de alguma maneira, do Darwin. Nunca consegui responder, mas acho que era uma prática da época, né? O Freud sempre atirou no que viu e acertou no que não viu. É impressionante. O modelo mecânico dos dois tanques da primeira tópica é um modelo mecânico inteiramente ultrapassado, já na época que o Freud pega. Uma coisa, ele pega aquilo que é ruim. Né?
o modelo antropológico de Totem Tabu, idem com batatas fritas, todo mundo achou aquilo uma porcaria. Mas ele aí consegue produzir coisas fantásticas, né, a partir de um erro. E eu acho que com Lamarck também, né, na medida em que é através do estudo de Lamarck que Ferenczi, de alguma maneira, dá o pulo do gato para sair daquele pensamento desenvolvimentista de Freud dos 3 ensaios, né, das fases que você tem a fase oral, depois a fase anal, depois... E é como se você, a cada fase de desenvolvimento que você passasse, você abrisse mão da anterior. E Ferenczi cria, nesse texto, um conceito de anfimixia, que eu acho que é uma coisa fantástica, no sentido de que ele diz que nada se abre mão, né? Ao contrário, tudo é orquestrado conjuntamente. Ninguém sai da oralidade, ninguém sai da analidade, ninguém sai da genitalidade, né? Essas 3 coisas trabalham juntas, né? O genital seria simplesmente a orquestração disso, a possibilidade de orquestração disso. Então, aí a gente vai vendo como é possível um pensamento que não está tão vinculado a uma casinha, né, que eu acho que atrapalhou Freud muito, né? Freud ter sido aluno de Brentano foi um problema. Ferenczi nunca foi aluno de Brentano, não tinha nenhum compromisso com aquilo. Não tinha a menor necessidade de pensar a linguagem daquela maneira. Tanto é que ele pode produzir o conceito de introjeção inteiramente fora da casinha, né? Não tem o ranço da vinculação da imagem com a palavra, né? Nesse nível que a gente vai encontrar. E que foi um problema para Freud, que ele só resolve na segunda tópica, sem dúvida alguma. Mas você viu um movimento do Ferenczi, né? Nessa mesma época, um pouco anterior, tem a defesa dos homossexuais como sendo uma riqueza, né, para a humanidade, quer dizer, a diversidade como sendo uma riqueza e não um problema, e não uma doença ou um desvio de ordem, né? Mas uma possibilidade criativa. Esse caminho vai seguindo, eu acho, né? Vai seguindo na ideia de transferência materna e paterna, aí vai ter uma grande briga com Freud, onde Ferenczi vai lançar a ideia de uma transferência materna e Freud vai responder de maneira boa, do tipo, eu sou muito homem para fazer isso. Ou seja, de uma maneira machista. Eu acho que quando o Ferenczi passa a ter essa liberdade para pensar, né, que vai pensar o edipiano não só como alguma coisa produzida pela criança, mas um jogo conjunto onde os adultos estão inteiramente implicados, estão inteiramente fazendo parte desse jogo. Né? A criança não faz o jogo do edipiano sozinha, ela precisa que esses adultos entrem no jogo e contribuam no jogo e façam o jogo. Isso tem em Ferenczi uma marca registrada o tempo todo. Não existe a possibilidade dele pensar, e eu acho que em Freud também, viu? Mas é que Freud, como tinha um compromisso muito grande de produzir um corpo teórico, e para isso ele achava que ele, para produzir, precisaria pensar o psiquismo só o que ele é capaz de produzir, em Ferenczi isso é impossível, né? Esse psiquismo está completamente vinculada ao seu meio, aos outros seres humanos,
não tem saída. Ele se constrói nessa possibilidade de interação, de troca, enfim, com o outro, sempre. Né? Ele sozinho não é capaz de produzir coisa nenhuma. É quase que isso que ele diz. Né? E, em função disso, eu acho que ele vai levar muito mais ao pé da letra as grandes ideias freudianas. Né? Quando Freud vai dizer isso, né? A transferência materna, não, acho que é interessante o que você está dizendo, mas eu jamais conseguiria fazer isso. Ele diz, mas eu aprendi o conceito de transferência com o senhor. Para mim, transferência não está vinculado a gênero. Transferência é outra coisa. Eu acho que também ele recupera e mantém vivo a ideia de que é a clínica que vai obrigar a construção teórica e não o inverso. Não é a construção teórica que faz a clínica. Tem gente que acredita nisso até hoje, mas, enfim, não é assim. Né? É uma clínica que vai obrigar o sujeito a pensar teoricamente. Ferenczi vai ser vítima da colonização imposta por Jones. Né? Jones propõe o tempo todo que a IPA esteja livre da pecha judaica e livre da pecha de ser só europeia. Vai entrar em contato com os americanos, vai bater palma para os americanos, vai trabalhar contra a Ferenczi de uma maneira desleal. E Ferenczi nunca quis o poder, nunca quis a IPA. Ele é um dos fundadores da IPA. Ele foi a pessoa mais eleita para ser presidente da IPA que jamais assumiu a presidência. Jamais. Por isso, porque aí começa uma imposição de que o presidente da IPA tem que sair da Hungria e tem que morar em Londres. E ele diz, eu não saio da Hungria, isso não é hipótese. Então, ele abre mão. Ele é eleito e abdica o tempo todo. E os americanos vão fazer uma guerra corporativista, completamente corporativista. Né? Um dos momentos mais feios da história da psicanálise. Porque os americanos entram num confronto direto com relação à análise leiga e começa a dizer, não, a IPA tem que dizer que os psicanalistas têm que ser médicos. Por quê? Porque os americanos eram médicos. 2, o Rank estava fazendo sucesso nos Estados Unidos e não era médico. Então, e aí começa a se construir uma guerra contra o Rank, que é uma guerra horrorosa, do qual ele é expulso em 29. Né? Nesse meio tempo, né, a crise com o Rank é de 29, e em 28, Ferenczi escreve o texto mais crítico à IPA, que é o Elasticidade da Técnica, né, dizendo que foram deturpados os conceitos de neutralidade, que há um exercício de poder e uma hipocrisia nesse trabalho, e que isso não é psicanálise. Isso é outra coisa, qualquer outra coisa, qualquer outro tipo de pensamento colonial. Mas está longe de ser aquilo que a psicanálise se propôs. E isso gera muita raiva no Jones, sem dúvida alguma, aumenta a raiva e culmina com a expulsão do Otto Rank. O resto a gente sabe, quer dizer, a questão da teoria do trauma, o texto
confusão de línguas que vai ser barrado, ou há um pedido de ser barrado. Ele não é barrado, Ferenczi se recusa a não lê o texto, mas que não é publicado, né? É a primeira vez que um texto lido num congresso da IPA não é publicado pela International Journal, né? Então, há uma resistência permanente do Ferenczi de não aderir a determinadas coisas, que eu acho que é uma postura política. Ele não só aponta para uma questão política do pensamento colonial, como ele faz uma resistência política a todo tipo de intervenção golpista ou interesseira que as instituições psicanalíticas possam querer ter. Enfim, era isso.